Palpites de futebol para domingo, dia 25 de setembro de 2022, horários de Brasília. Primeira partida, 1h30 da tarde. Pela segunda divisão espanhola, Albacete Balompié e Andorra. Das últimas 7 partidas do Andorra, em 6 bateu menos de 2 gols e meio. Sugestão 1, menos de 3 gols e meio, odd de 1.25 na Betano. Sugestão 2, dupla chance para o Albacete, odd de 1.23 na Betano. Segunda partida, 1h30 da tarde. Pela segunda divisão espanhola, Eibar e Racing Santander. Das últimas 10 partidas do Eibar, em 8 bateu mais de 2 gols e meio. O Eibar ainda não perdeu em casa na competição. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1.44 na Betano. Sugestão 2, empate anula para o Eibar, odd de 1.21 na Betano. Terceira partida, 3h30 da tarde. Pela primeira divisão argentina, Gimnasia Esgrima e Tigre. Das últimas 5 partidas entre as equipes, em 4 bateu menos de 2 gols e meio. E das últimas 8 partidas do Gimnasia, em 7 bateu menos de 2 gols e meio. Sugestão 1, menos de 3 gols e meio, odd de 1.23 na Betano. Sugestão 2, dupla chance para o Gimnasia, odd de 1.45 na Betano. Quarta partida, 3h45 da tarde. Pela Liga das Nações, Ilhas Faroe e Turquia. Das últimas 10 partidas da Turquia, em 8 bateu mais de 2 gols e meio. E a Turquia não perde há 5 partidas. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1.22 na Betano. Sugestão 2, Turquia vence a partida, odd de 1.31 na Betano. Quinta partida, 3h45 da tarde. Pela Liga das Nações, Áustria e Croácia. A Croácia não perde há 4 partidas. E a Áustria não ganha há 4 partidas. Sugestão, mais de 1 gol e meio, odd de 1.39 na Betano. Sexta partida, 3h45 da tarde. Pela Liga das Nações, Dinamarca e França. Das últimas 7 partidas da Dinamarca, em 7 bateu mais de 2 gols e meio. E das últimas 8 partidas entre as equipes, em 7 bateu mais de 2 gols e meio. Sugestão 1, chance dupla para a França, odd de 1.32 na Betano. Sugestão 2, mais de 1 gol e meio, odd de 1.36 na Betano. Sétima partida, 3h45 da tarde. Pela Liga das Nações, Holanda e Bélgica. A Holanda não perde há 14 partidas. E das últimas 5 partidas entre as equipes, em 4 bateu ambas equipes marcam. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1.25 na Betano. Sugestão 2, dupla chance para a Holanda, odd de 1.42 na Betano. Oitava partida, 3h45 da tarde. Pela Liga das Nações, País de Gales e Polônia. Das últimas 10 partidas de País de Gales, em 9 bateu ambas equipes marcam. A Polônia vem de 4 vitórias sobre o País de Gales. Sugestão, mais de 1 gol e meio, odd de 1.40 na Bet365. Nona partida, 4h da tarde. Pela segunda divisão espanhola, Las Palmas e Granada. Das últimas 9 partidas entre as equipes, em 7 bateu ambas equipes marcam. O Las Palmas ainda não perdeu na competição. Sugestão 1, dupla chance para o Las Palmas, odd de 1.42 na Betano. Sugestão 2, mais de 1 gol e meio, odd de 1.39 na Betano. Décima partida, 6h. Pela primeira divisão argentina, Racing Clube e União de Santa Fé. Das últimas 8 partidas do União, em 8 bateu menos de 2 gols e meio. E o Racing não perde há 3 partidas para o União. Sugestão 1, menos de 3 gols e meio, odd de 1.27 na Betano. Sugestão 2, dupla chance para o Racing, odd de 1.24 na Betano. 11ª partida, 6h. Pela primeira divisão uruguaia, Nacional Montevidéu e Cerro Largo. O Nacional não perde há 3 partidas para o Cerro Largo.
e o Nacional ainda não perdeu jogando em casa na competição. Sugestão 1. Mais de 1,5 gols, odd de 1,28 na Betano. Sugestão 2. Nacional vence a partida, odd de 1,34 na Betano. 12ª partida, 6h30 da noite. Pelo Brasileirão Série B, Criciúma e Chapecoense. O Criciúma não perde as 6 partidas. E das últimas 6 partidas entre as equipes, em 5 bateu menos de 2,5 gols. Sugestão: dupla chance para o Criciúma, odd de 1,28 na Betano. 13ª partida, 7h30 da noite. Pela primeira divisão paraguaia, Cerro Porteño e Tacuary de Asunción. O Cerro não perde as 6 partidas. E das últimas 10 partidas do Cerro, em 9 bateu menos de 2,5 gols. Sugestão 1. Empate anula para o Cerro, odd de 1,20 na Betano. Sugestão 2. Menos de 3,5 gols, odd de 1,28 na Betano. 14ª partida, 8h da noite. Pelo Brasileirão Série A, São Paulo e Avaí. O São Paulo não perde as 5 partidas para o Avaí. E das últimas 5 partidas entre as equipes, em 5 bateu mais de 2,5 gols. Sugestão 1. Mais de 1,5 gols, odd de 1,32 na Betano. Sugestão 2. Empate anula para o São Paulo, odd de 1,17 na Betano. 15ª partida, 8h30 da noite. Pela primeira divisão argentina, Atlético Tucumã e Estudiantes de La Plata. O Tucumã é o líder do campeonato argentino. E das últimas 10 partidas do Estudiantes, em 9 bateu menos de 2,5 gols. Sugestão 1. Dupla chance para o Tucumã, odd de 1,33 na Betano. Sugestão 2. Menos de 3,5 gols, odd de 1,22 na Betano. 16ª partida, 8h30 da noite. Pela primeira divisão argentina, Vélez Sarsfield e Barracas Central. O Vélez não vence há 10 partidas. E vem sofrendo gol há 10 partidas seguidas. Sugestão: mais de 1,5 gols, odd de 1,42 na Betano. 17ª partida, 8h30 da noite. Pela primeira divisão uruguaia, Cerrito CS Defensor Sport. O Sport não perde há 5 partidas para o Cerrito. E das últimas 8 partidas do Sport, em 8 bateu menos de 2,5 gols. Sugestão 1. Empate anula para o Sport, odd de 1,20 na Betano. Sugestão 2. Menos de 3,5 gols, odd de 1,32 na Betano.